1 Timóteo, capítulo de número 4, no verso 1 em diante, vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada de rejeitar sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas, deveras exercita a timidez e piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da viagem. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Quero convidar a fechar os teus olhos e curvar a cabeça. Senhor Deus, agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade de estarmos presentes e ouvir a tua palavra. Espírito Santo, fala aos nossos corações de maneira clara, objetiva, e que o teu nome seja glorificado nesta hora. Obrigado, Senhor. Os nossos entendimentos, o nosso coração esteja aberto a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Como o seu assento tem liberdade para adorar o Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se afastarão, se esfriarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores da doutrina de demônio e a ensinamento de demônio. Pela hipocrisia ou pela falsidade de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo, quando fala a Timóteo, ele está na cidade de Éfeso. Agora Paulo está deixando ensinamentos para Timóteo, para que Timóteo venha levar adiante esse ensinamento. Então, quando Paulo ele começa a falar com Timóteo, ele vai dizer algo que é muito interessante, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, muitos se esfriariam. Quando Paulo diz isso, ele está falando a Timóteo, nos últimos tempos, muitos vão se esfriar, muitos vão abandonar o ensinamento de Cristo. Quando ele começa a dizer isso, ele vai dizer, porque darão ouvido a espíritos enganadores. Então Paulo faz menção do tipo de espírito que vai haver no finais dos tempos. Espíritos que virão para ensinar. Em outras palavras, nos últimos tempos haverão espíritos enganadores. Veja bem,
e a doutrina de demônios. Por que eles se esfriarão? Se esfriarão alguns da fé, porque darão ouvido aos espíritos enganadores e ao ensinamento dos demônios. O que é isso, irmãos? Nós ouvimos muitos relatos nos dias atuais. Estamos diante, talvez, da última geração. E segundo a escatologia bíblica, o estudo que fala sobre os finais dos tempos, que estuda as profecias, nós estamos prestes a viver as últimas profecias. Então, faltam pouquíssimos, 3 ou 4 para se cumprir. Quando se cumprir as profecias, se cumprir toda a palavra, então, tudo aquilo que Jesus disse vai acontecer. E uma das coisas que nós devemos estar atentos é os sinais que já foram dados, que é o que? Nos últimos tempos, muitos vão se esfriar por espíritos enganadores. Já havia naquele tempo, mas se multiplicou muito. Na diversidade que nós temos hoje de ensinamento, hoje está propagado ensinamento de todos os tipos. Que tipo de ensinamento estão dando hoje? Devemos analisar, devemos estar preocupados com isso. É igreja de vários nomes. Todo mundo que não concorda com alguma coisa, abre uma igreja. Eu não concordo com isso, abre uma igreja. Alguém pode dizer, pastor, você abriu uma, mas eu não tive o ensinamento que eu tinha. Eu não abri mão do ensinamento que eu recebi. Pelo contrário, foi necessário uma igreja para se manter o que havia aprendido. Porque da onde viemos, já estão tirando aquele ensinamento antigo. Já não está tendo mais. Então devemos estar atentos. Espíritos que estão para enganar, estão enganando, ensinando doutrina dos demônios, o ensinamento deles, persuadindo vidas, distorcendo o ensinamento de Cristo. Olha a maior luta hoje dentro das igrejas. É 2 palavras: pode e não pode. As pessoas estão confusas quanto a isso. As pessoas hoje já não entendem mais. Uns olham para o costume da igreja e dizem: eu não vou para aquela igreja porque ela tem costume X. Eu não vou para aquela igreja porque ela tem costume A. Eu não vou para lá porque ela não pode isso. Então as pessoas hoje, elas podem escolher. No tempo dos apóstolos, eles podiam escolher qual mensagem de Cristo eles queriam? Não, porque só tinha uma de Cristo. Hoje, quantas mensagens de Cristo nós temos? Nós temos muitas pessoas anunciando a Cristo com mensagens diferentes. No tempo dos apóstolos, havia uma única mensagem. E hoje? Então é necessário nós pararmos, irmãos, e olhar a nossa volta. Como o mundo está? As pessoas hoje vêm para a igreja e elas escolhem as igrejas que elas vão. Vou te explicar. Eu preciso de uma libertação, então eu vou na igreja A. Eu preciso disso, vou na igreja B. Eu preciso daquilo, vou na igreja C. Aí você pergunta, qual igreja você congrega? E ele diz, nenhuma. Não foi nenhuma. E ele passa a conhecer todos os ministérios, mas não fica em nenhum deles. O porquê? Porque todo mundo busca um ministério que
seja favorável ao ego, ao orgulho de cada um, às concupiscências de cada um. Mas não foi o que Paulo disse. Que eles viriam e eles enganariam nos finais dos tempos. Que o ensinamento seria de demônios, haveria ensinamento de demônios. Irmãos, altar é lugar de mulher para poder fora? Não. Mas nós vemos isso no podcast hoje. Sim ou não? Sim. Altar é lugar de sensualizar? Não. Altar é plataforma de show? Não. Altar é lugar de se aparecer? Não. Então, quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo, o que nós estamos vendo? Nós vemos hoje no meio gospel o porquê que todo mundo de igreja quer ser famoso. Porque se tornou, irmãos, um alvo mercantil. Muitos querem tirar benefício da palavra de Deus. Nós olhamos, eu fiz uma postagem esses dias de Marcos Nascimento no grupo da igreja. Olha para ele, há quantos anos louvando ao Senhor? Há quantos anos louvando a Deus? Existe mais. Só que você olha os mais novos, eles explodem, daqui a pouco ninguém lembra mais. Acabou. Por quê? O que mudou? O que aconteceu? Irmãos, nós devemos estar atentos com aquilo que nós louvamos, com algo que é muito real. Quando vamos louvar, oramos. Você já viu eu cantando algum louvor? Você já prestou atenção nos louvores que eu costumo louvar na igreja? Quem já prestou atenção? Fala do quê? Alma, arrependimento. Nós devemos estar atentos ao que sai da nossa boca. Nem todo louvor ele glorifica a Deus. Nós devemos estar atentos com as palavras que são pregadas. Nem toda palavra leva a Cristo. Qual é o ensinamento de Jesus? Ele leva até Jesus. O ensinamento de Cristo leva ao Pai. E quem vai ao Pai está em Cristo. Agora, o ensinamento do Espírito enganador te leva a você achar que você é bom. No quê? Você é grande aonde? Você pode o quê? Lembrando que Paulo disse que aquele que está de pé só cuide para que não caia. Devemos estar atentos, irmãos. Porque o mundo está virando de ponta cabeça. E nós devemos conhecer a palavra de Deus. Não por questão de pregar bonito, de falar bonito, mas de saber o que está sendo dito sobre o altar. Compreender o que está sendo dito sobre o altar. Irmão, se vir um pregador e falar palavras difíceis, se chegar aqui, usar um termo mais técnico, vamos dizer assim, vão ficar perdidos. Você vai dizer o porquê. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra para não ser enganado, para não ser confundido, para a mente não ficar, irmãos, turbulenta, contradizente. Porque uma vez que você ouve uma palavra e ela contradiz aquilo que você está aprendendo, você vai ficar, será que é certo ou errado? Será que é certo ou errado? E você vai ficar perdido, porque da onde está vindo o ensinamento? Então nós devemos estar atentos. Eu costumo olhar para trás e eu vejo quem foram os grandes ganhadores de almas que Deus deixou na terra, quem fundou os grandes ministérios. Então eu olho para a maneira que aqueles homens viveram, quando os homens foram cheios do Espírito Santo, o que eles faziam, como eles eram, porque essa geração não tem.
Essa geração não está cheia. Essa geração não está tendo comunhão. Essa geração não está tendo vida de oração, não está tendo vigilância. Mas naquela geração eles eram cheios porque eles eram diferentes. A palavra pregada era diferente. A atitude sobre o altar era diferente. A vida dentro do lar era diferente. A vida na comunidade era diferente. O testemunho era diferenciado. Porque tudo levava a Jesus. O crente era crente mesmo. E hoje, as pessoas, irmãos, estão podendo escolher porque tem uma diversidade muito grande. Mas o Evangelho é um só. Eu vejo de vários ministérios, grandes homens e nomes que estão levando o Evangelho aí afora, em países, cidades, estados diferentes, pregando o mesmo Evangelho que é pregado aqui. Um ensinamento de santificação, de pureza, para ter intimidade com o Senhor, para poder ir para o céu. Esse é o ensinamento de Cristo. As portas aonde eles vão estão sendo fechadas, porque o povo não quer, as pessoas não querem mudar, as pessoas não querem se regenerar. O que vale é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu quero. Não, o Evangelho de Cristo, o que vale é o que Ele quer, o que Ele manda nós fazer. E um tempo de engano, irmãos, tão propagado como está nos tempos atuais. Os jovens vão para a igreja, louvam a Deus, à noite vai para o barzinho. Irmãos, o jovem entra na igreja, participa do altar, sai lá fora, está xingando. Presta atenção, irmão. Muitas das vezes as pessoas olham e falam: mas é rigoroso demais o ministério, por isso que não tem jovem. É melhor um jovem não louvado do que estar aqui, pecar e pagar a consequência mais alta do que ele imagina. Amar, irmãos, faz parte do Evangelho. E quem quer o bem fala a verdade. E essa verdade, ela está sendo abafada. Mas não pode. Doutrina de demônios, verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Essas doutrinas vêm porque aqueles que estão ministrando têm a sua própria mente cauterizada. Você sabe o que é cauterizado, né? Vou dar um exemplo para você. Se você cortar uma veia, pegar um alicatezinho, segurar e vir com um ferrinho de solda e na pontinha da veia, você pode aplicar, cauterizou. É instantâneo. Não vai haver sangramento ali. Então toda cirurgia é feita uma cauterização. Então quando o inimigo ele entra, ele vai cauterizar a mente da pessoa. E quando ele tem a mente cauterizada, ele não vai olhar aquilo como um pecado. Ele não vai olhar aquilo como um erro. Ele vai pregar achando que é a verdade, mas porém vive na mentira. A mentira dita várias vezes, ela vai soar como uma verdade. Então você olha e você não vai entender. Mas se você estiver em comunhão com o Espírito, não tem como alguém te enganar. Porque fica vestígio. Toda cirurgia, ela tem uma cicatriz. E se ela não tiver, um dia ou outro ela vai doer. Irmãos, quando alguém opera e faz um serviço muito bem feito, o médico pode falar: olha, fizeram uma cirurgia excelente aqui. Quem vai enxergar é outro médico. Então tem alguém que é capaz de enxergar aqui. E devemos estar atentos. E a Bíblia é bem clara: pela hipocrisia, pela falsidade de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E ele segue dizendo: proibindo o casamento, ordenou a justiça dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar
sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pelas orações é santificado. A palavra e a oração, ela santifica. Deixa eu fazer uma pergunta. Toda vez que você vai comer, você santifica o alimento? Há muitas pessoas, irmão, que do jeito que vem, parece pato. É para dentro para fora, para dentro para fora, para dentro para fora. Não é assim que o pato faz? O dia inteiro. E esquece. Obrigado, Senhor, abençoe esse alimento. Existem coisas, irmãos, que as pessoas não estão atentas quanto ao Evangelho. E nós precisamos estar atentos e buscar dentro do Evangelho: Senhor, qual é a tua vontade? O que eu tenho que fazer? Aonde eu estou errando? O que eu posso melhorar? Não é pelo fato também de estar certo, irmãos, que não pode melhorar. Tudo é possível, também é melhor. É chamado de aperfeiçoamento. Devemos aperfeiçoar e ser aperfeiçoados por Deus. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então vamos lá. Lembrando estas palavras que eu estou te dizendo, Timóteo, aos irmãos, você será um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e do bom ensinamento que tens seguido. Ensinamento se segue. Qual é o ensinamento que você está seguindo? Qual o ensinamento que você escolheu seguir? Se você escolheu o ensinamento de Cristo e você anda por esse ensinamento, você está sendo criado. O que é ser criado? É ser alimentado, é fase de crescimento, é fase de amadurecimento da tua alma, a ponto de que quando você chega à estatura de varão, ninguém te engana, porque você tem a boa palavra de Jesus no teu coração. Aleluia. Não adianta falar bonito, não adianta gritar, não adianta rodar, bater palma, não adianta falar em mistério, porque você tem o conhecimento da verdade. Glória. E dentro do conhecimento e do amadurecimento, não será enganado. Aleluia. Passamos por tempos e tempos. Houve um tempo que as revelações eram um fervor. Vamos revelar, meu irmão. Muitas das vezes as pessoas se preocupam. Eu lembro que ia no culto, olha, fala o irmãozinho lá, um nome de revelação, ele chega, né, pastor? Irmão de revelação, ele chega a igreja. Revelava até a RG. Aí começou, depois de um tempo, propagar qualquer negócio. Pega a mensagem lá no Facebook, pega o endereço, pega tudo. E foram descobrir que tinha muita mentira, muito engano. Olha para você ver. Irmãos, devemos estar atentos. Muitas pessoas são levadas pela emoção ou pelo Evangelho. Irmãos, pega uma churrasqueira. Quando você fala, vou fazer um churrasco, você pega o saco de carvão. Em que estado está o carvão? Ele está todo apagado, frio, gelado. Aí você pega uma brasa acesinha e joga lá, o que acontece? Vira um fogaréu. Só que tem carvão bom, tem carvão que não presta. Tem carvão que não vale nada. Aí você fala assim, não quero mais, só faz fumaça. Devemos estar atentos. Que fogo que coloca no meio. Levítico 10, Nadab e Abiú veio apresentar fogo estranho. O Senhor rejeitou. Não era fogo do altar. Hoje tem um monte de Nadab e Abiú que está vindo, está servindo fogo. Ministérios estão incendiando, irmão. Um conhecido chegou para mim, foi numa igreja.
Ele mostrou todo mundo com o celular aceso assim, um louvorzão solto, o celular aceso, todo mundo com a mãozinha assim. Falei, Jesus, se falar sai do pecado, capa a graça. Eu fui um ministério grande, um jovem me dava certa feita e disse para mim, é melhor um pecador na igreja do que no mundo. Eu falei, melhor um pecador arrependido na igreja. Não basta só estar na igreja, irmãos, tem que estar arrependido. Ele olhou e falou assim, você é sem graça. Eu falei assim, obrigado. Então eu não fui chamado para ser teu amigo. Ele virou as costas e me deixou sozinho. Não sei porquê, mas preste atenção. Lembrando, você vai ser um bom ministro se você guardar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Mas bom ministro para quem? Procura te apresentar como obreiro aprovado diante de Deus, não diante dos homens. Muitas vezes as pessoas querem estar diante dos homens e ser bem visto, de que vale, não. Dependendo do que acontece, eu não posso chamar A ou B dentro da igreja. Mas se eu estiver dentro do Evangelho, eu posso clamar o nome de Jesus. É o socorro imediato. Muitas das vezes nós estamos vendo pessoas trocando figurinha. O ministério de Cristo é arrependimento, é salvação de almas. A palavra verdadeira é para afastar a pessoa do pecado, para ter consciência dos fatos, das atitudes, ter consciência das consequências que irão vir. Nós alertamos as pessoas qual é a consequência do pecado, qual é a consequência da desobediência. Nós não condenamos vidas pelo Evangelho, nós dizemos que as coisas erradas trarão consequência, mas como eu vou saber as consequências das coisas erradas se eu não aprendi o verdadeiro Evangelho? Se eu não tenho discernimento do que é pecado e do que não é pecado. Então, se eu estiver cauterizado, eu não ensino o que é certo. Se eu não ensino o que é certo, como pode alguém chegar ao arrependimento? Se não há ninguém que chegue aos ouvidos para causar um comichão. Irmãos, ninguém quer pregar o Evangelho e ser criticado. Mas eu vi que os maiores pregadores eram até ameaçados. Então, quando vem a crítica, devemos entender que crítica está vindo. Ela é construtiva ou ela é destrutiva? Se a crítica é porque você diz-se que o pecado é pecado, ela é construtiva para você. Você verdadeiramente está no Evangelho. Agora, devemos estar atentos com tudo. Mas rejeita as fábulas profanas e deveras exercita a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco proveito, mas a piedade para tudo proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da de que há de vir. Mas rejeita as fábulas, as histórias. Timóteo, rejeita as histórias profanas que você está ouvindo e exercita você mesmo. Você já ouviu dizer aqui? Cuida da tua alma. Basta que você cuide da tua alma. Rejeita as histórias, meus irmãos, profanas, e exercita a ti mesmo na caridade, no amor, na compaixão. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tente compaixão de quem está diante de você. Ame ele. Isso vai te trazer um alma, vida. Ao olhar para uma pessoa, não se define quem vai para o céu por causa da roupa.
mas é mais evangélico do que os evangélicos. Eu conheço pessoas que não estão dentro da igreja, mas o testemunho é de pessoas santas. Mas, irmãos, muitos nos indagam pelo costume que nós temos. Eu poderia mudar. Só que eu nasci dentro de uma igreja assim. E lá dentro eu recebi dons acreditando. Eu recebi do Senhor. Eu vi muitos prodígios. Eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo ao longo dos anos. Eu tenho feito abstinência de muitas coisas. Não tenho imputado isso sobre os outros. Mas eu tenho alertado as pessoas o quão prejudicial é algumas práticas. E pode custar a nossa salvação. Só que as pessoas confundem. As pessoas acham que necessitam das coisas do mundo para poder ser feliz. Enquanto alguém dentro da igreja achar que necessita das coisas do mundo para ser feliz, ainda não está em Cristo. Só está dentro da igreja. Devemos entender: estamos em Cristo ou estamos na igreja? Porque se estivermos em Cristo, aonde nós somos uma igreja. Agora, se não estivermos em Cristo, iremos com o Senhor naquele dia. E como olhar para isso? Através, irmãos, da piedade, através da compaixão, do amor, e não escutando historinhas. Todavia se conhece a árvore pelos seus frutos, não é pelo dom, irmão. Há muitas pessoas hoje com dom de libertação, de cura, que usa para extorquir os outros. Não é isso, é a mensagem que é pregada. O tempo está moderno, a Bíblia não. Tudo ficou moderno e vai se modernizar cada vez mais. A Bíblia não. Ah, mas vocês vivem no tempo, como diz a minha avó, lá nos agais. Você vive no tempo dos antigos. Mas eram os antigos que falavam que Jesus não dava poder para a terra. Foram os antigos que falaram que Jesus curava. Foram os antigos que falaram que Jesus ia para o céu. Então tem que escutar esse povo antigo. Porque o povo moderno não está falando de ir para o céu. A pregação não fala do céu. A pregação fala das coisas do mundo. E eu quero ir para o céu. Eu quero ir com Jesus. Então eu vou escutar os antigos. Você ouvia falar de casamento antigamente, era para a vida toda. Era um escândalo uma separação. Hoje, não pode pisar no carro. Vou largar você. E o que os antigos falaram? Casamento é até a morte. O problema é teu que arrumou essa irmã aí, esse irmão aí. Vai ter que aguentar. Aí as pessoas dizem: não é assim não. Como podemos anular o que Jesus diz? Então não estamos no Evangelho de Cristo. É simples. Não é tão fácil, irmãos. Porque dependendo da escolha, vai gerar consequências. E as pessoas não estão querendo viver as consequências dos seus atos. Erra aqui, procura outro para lá, para dizer assim: não, está errado. A Bíblia é a Bíblia. Errou, irmão. Ou se arrepende, se conserta, não tem jeito. O homem dá um jeito para a situação. É igual você chegando no meu trabalho, o carro bate tudo torto, você fala: gente, acabou tudo. Fala: tem jeito, calma. Não é assim, irmão, isso? Não, mas se corta aqui, estica ali, troca ali, sai novinho, mais bonito que você comprou. Vai tirar até defeito crônico. Dá um jeito, mas na salvação não tem jeito. Não dá, irmãos. Porque quando ele olha para o coração, quando ele olha para a mente, ele vê aquilo que foi consumado, chamado de pecado. Nós não conseguimos nos esconder disso. Não dá para entrar. E o problema do que é cauterizado, irmãos, é que está ali. Você olha por fora, está bonito, mas você abre a pele, está podre. Está por dentro. E devemos estar atentos, observando o Evangelho do Senhor e pedindo: Senhor,
não me deixa ser enganado. Não me deixa ser enganado. Não me deixa ficar iludido na tua presença. Todo dia eu estou tentando enganar a gente. Na minha caminhada houve tempos que eu parei para pensar se o que eu estava fazendo era verdade. Irmãos, eu comecei a olhar para mim mesmo e falei, diz que vale a pena tudo isso. Aí eu fui entender, irmão, que se verdadeiramente nós amamos, nós fazemos pelo amado aquilo que Ele gosta. E que Jesus gosta? De ver pessoas bem. Então devemos lutar para que o outro esteja bem. Verdade. Através do amor, da compaixão. Se compadecer do teu próximo, como a parábola do bom samaritano. Quem foi o certo? Aquele que se compadeceu. Então o Pai faz o mesmo. E terás a vida eterna. É isso que muitas das vezes passa despercebido. O Evangelho não é tão complicado como as pessoas pensam, irmão. O que é amar? Aleluia. Sobre as fábulas, nós escutamos muitas histórias, muitas conversas. Para que isso, irmão? Para que isso, irmão? Mas eu quero te dizer uma coisa. Se nós estivermos na indecisão, também não estamos em Cristo. O que é uma pessoa indecisa? Ela não sabe para onde vai. Ela não sabe o caminho. Então ela não tem convicção. Eu admiro as pessoas convictas. Em outros países eles são convictos que vai se matar e vai receber 10 mulheres. Gente, aqui no Brasil aqui temos que tem 20 e nem se matou. Se tu nem morrer, tem 20. Mas tanto aqueles que estão morrer, você vai comer um lugar no final das contas. Tem que estar atento, irmão. Muitas conversas, histórias. Vai mudar. Como que muda seu Espírito Santo? Como que muda seu favor de Jesus? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos que é fiel. Fiel é o que segue na linha do ensinamento. Quando é fiel, não perde a salvação de jeito nenhum. Irmãos, pode dizer de onde for, mas se for fiel no teu coração, você sempre encontra um escape. Aleluia. As lutas vêm. Vocês que estão chegando agora no Evangelho, haverá dias que vocês vão desanimar. Haverá dias que vocês vão olhar e vão se perguntar: será que vale a pena ir para a igreja? Será que vale a pena continuar? Vocês vão se perguntar. E esse será o momento do Senhor olhar o coração de cada um de vocês. Assim como aquele povo que foi levado ao deserto, e Deus estava examinando o coração se eles seriam obedientes, se eles guardariam a palavra, o ensinamento. Assim é nós também. Será que somos perseverantes? Eu encontro irmãos, eu louvo a Deus, já há muitos anos o Evangelho não mudou. E se alegra dizendo: foi na cadeia que ele converteu, está até hoje, irmãos. Firme. Mas eu vejo muitos jovens, irmãos, que desceram as águas, que entraram nas igrejas e voltaram para trás. Não suporta. Eu vejo pessoas hoje preocupadas com o que os outros pensam dele, mas não busca agradar a Deus. O que eu acho de você, o que você acha de mim, não muda nada. Mas o que Jesus acha da nossa postura, o conhecimento tão pequeno que nós temos, o que Jesus está vendo dentro de cada um de nós. Se o Senhor olhar para você agora, o que ele vai encontrar? Uma pessoa dedicada ao Evangelho?
dedicada a ler a palavra, dedicada à oração, dedicada a fazer o bem, uma pessoa dedicada com compromisso às coisas de Deus, ou uma pessoa que tem olhado para si própria, que tem muitos sonhos para realizar, mas ninguém está glorificando a Deus. Quem tem sonhado em sair nas ruas e bater nas portas e salvar uma alma para Jesus? Quem tem sonhado em estender a mão e ver o enfermo ser curado? Quem tem sonhado em abrir a boca e ver o que o Espírito de Deus vai falar através da vida dele? Quem tem sonhado diante do espelho e enxergado diante de si uma multidão que está ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo? Quando novo convertido, eu chegava no espelho do meu banheiro, eu apontava o dedo e falava: vai cair, olha lá, obreiro, vai cair, caiu, pega. E eu olhava, não tinha ninguém em casa, irmãos, eu andava assim, eu falava: olha lá, obreiro, lá vai, obreiro. Eu via, eu acreditava. E o Senhor, para você entender, olhou dentro do meu. Um dia eu cheguei num culto, irmãos, e começou a acontecer de um jeitinho que ninguém estava vendo. Eu tinha certeza que ele estava olhando. Aleluia. Não é quando os outros estão vendo, é quando ninguém enxerga, irmãos. Ele está vendo. Porque ele olha. Mateus 6 diz que ele olha no íntimo com ele olha para dentro do nosso coração, que está lá dentro. Não é pelas palavras que estamos falando, mas é a nossa atitude aqui dentro. Não é como eu ministro, é por que eu estou ministrando, para quem que eu estou ministrando. Se eu guardei um bom ensinamento, então eu sou bom ministro do Senhor, porque eu levo ao Senhor Jesus. Irmãos, devemos estar atentos, porque Ele está olhando para dentro de nós. E se Ele olhar hoje, o que Ele vai achar dentro do nosso coração? Qual é o sonho da obra que está aí dentro de você? Ou será que nessa noite não tem nenhum sonho dentro do teu coração? Será que nessa noite não tem nenhum projeto para Deus, para a glória do nome dEle dentro do teu coração? Nessa noite não tem nada que o Senhor possa olhar e dizer: hoje eu vou realizar isso que está dentro dele, está dentro dele. O cansaço tem tirado o desejo de fazer a obra. O tempo tem assustado as pessoas. Todos os irmãos que têm intimidade, mas quantos quer de verdade se aproximar dele? Aleluia. Principalmente dos fiéis. A palavra, irmãos, é algo que você guardar, escrita na tábua. Tem um monte de crente com a Bíblia debaixo do braço, dando escândalo. Eu vi um pastor um dia, amigo eu olhei no carro, vi ele de um jeito no carro, falei: não vi ele. Aí eu vi outro dia, eu falei: é ele, não, mas não vi ele. E as pessoas tendem a se afastar de mim, porque muita gente às vezes vê a filmagem aqui e fala: ela vai na igreja. Não, eu vejo as pessoas na rua assim, atravessando a calçada, e falo: ei, volta para Jesus, porque essa enfermidade aí o médico não cura. Eu vi um pastor e ele passou todo vagabundo, eu falei: ei, volta para a igreja, porque essa enfermidade o médico não cura. Ele estava andando, ele parou, baixou a cabeça assim, ele veio e falou: do que você está falando? Você está doente, não adianta ser no médico. A cura está na igreja, na presença de Jesus. Volta para lá. A lágrima desceu no olho dele e falou: eu estou doente, eu estou indo de médico em médico, me encontra a cura. Eu falei: ele mandou dizer que a cura está lá, volta para trás. Aleluia. E ele foi para uma igreja, irmão, e ficou curado. Aleluia. Escreva a palavra na tábua. Há tempo que Deus não usa o homem na terra. Há tempo que a voz de Deus se cala. Você não deixou de ser servo de Deus. Não é porque Deus não quer anunciar através de ti. Há um tempo para tudo. Mas o tempo que
você também fecha a tua boca ou você anuncia Ele na santidade dele? Porque quem tem a palavra na tábua do coração não está preocupado se vai ser usado ou não, irmão. Porque o maior proveito que nós temos é poder fazer menção do nome dele ser com a palavra. Aleluia. Não é pelos dons, não é por ser reconhecido, mas é para que reconheçam quem é Cristo. Verdade. Não vou porque eu não tenho dom, não vou porque isso, não vou porque aquilo. Não vai porque não quer. Não vai porque a palavra não está no coração. Porque se tiver, tem o desejo de falar. Já viu a pessoa quando ela é novo convertida, ela quer falar de Jesus para todo? Porque a palavra está viva no coração. E quando deixa de falar de Jesus é porque não tem. A palavra está esfriando. Vai perdendo o desejo. E consecutivamente vai perdendo a sua sal. Aleluia. Manda essas coisas e ensina. Leva essas palavras, ensina isso. Aleluia. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Ser o exemplo dos fiéis na palavra. Aleluia. Ser o exemplo dos fiéis é algo, irmãos, que nós devemos estar atentos. Estamos sendo exemplo na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, dentro da igreja. Estamos em conformidade com a palavra. Exemplo, vou te perguntar, do quê? Exemplo do quê? De cristão ou de mundano? Porque se damos exemplo, se vamos ser exemplo para os fiéis, nós devemos andar em conformidade com a palavra. Verdade. Mas se não andamos pela palavra, vamos dar outro exemplo. A Bíblia diz que há vaso para honra e vaso para sombra. Devemos nos avaliar, dizer para nós mesmos: eu vou dar exemplo de uma vida cristã diante do Senhor. Aleluia. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não só guardar a palavra, ela tem que transparecer em você. Uma vez que você está em Cristo, você não precisa se esforçar, não da maneira que muitos se esforçam para ser vistos, mas verão, reconhecerão você, procurarão você, porque será uma pessoa diferente. Verão uma mudança, verão uma transformação. Chegar não chega mais, trair não traz mais, era bravo, ficou manso, mudou. Agora, quando em Cristo não há mudança, nunca esteve. Quando damos pelo certo, voltamos para trás, praticar as coisas erradas, estamos saindo de Cristo. Ninguém quer falar isso, irmão. Devemos guardar a palavra, guardar um bom ensinamento. Hoje você está nessa igreja, amanhã você pode estar em outra. Mas qual o ensinamento que você carrega? Verdade. Ah, não, é porque eu estou nessa igreja, eu posso fazer o que eu quero agora. Será que a Bíblia vai mudar porque é outra igreja? Não. Mas muda quem te ensina nela. Aleluia. Então, por qual ensinamento você vai andar? Devemos estar atentos quanto a isso. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Quantos dias nós podemos ficar sem ler a Bíblia? Nenhum. Ela é alimento diário. A mensagem é todo dia. Medita noite e dia. É o que
o Senhor diz. Devemos estar meditando, pensando, refletindo na palavra e falando: Senhor, onde é que eu estou errando? Então Ele vai nos mostrar o erro. Através de uma pregação, através de uma chamada de atenção, no particular, no social, em meio a uma festa, quando os amigos se reúnem, brincam e alguém começa a falar e ele fala assim: nossa, como eu errei. Você sabe que tem algo que precisa passar por transformação. Quando as pessoas ouvem a gente falar, dá a impressão que não pode errar. Não é que você não vai errar. Não é isso. A questão é: está disposto a passar por arrependimento? Está disposto a se humilhar? Está disposto a dizer: não, eu vou mudar? E a mudança não é esperar um milagre. Tem muita gente dentro de um evangelho que está dizendo assim: quando Jesus me mudar, eu vou. Vai para o inferno do mesmo jeito. Não é quando Jesus me mudar. Jesus já morreu na cruz, já entregou a vida dele. Agora a gente tem que dizer: eu quero. A gente tem que ter autocontrole e dizer: não vou fazer mais. Não é porque a gente não se batizou, nos tornamos evangélicos, somos cristãos agora, que nós não temos luta. Não significa isso que você não tem luta na carne, que você não tem desejo, que você não tem vontade de dar um soco na cara de alguém, de pegar a irmã pelo cabelo, chutar a canela do outro. Tem sim. Só que os bons hábitos vão vindo, e você vai amadurecendo. Chega uma hora, quem xingava, ele nem lembra mais como que xinga. Porque ele criou novos hábitos dentro dele. Uma vez nesses tempos agora, não vou falar. Eu estou ouvindo um rapaz, ele fechou a oração palavrão. Eu tentei achar um palavrão, não achei, irmão. Glória a Deus por isso. Eu não achei, sabe por quê? Porque eu não tinha. A CPU estava deletada. Eu falei: Deus te abençoe. Eu estava caçando logo para xingar ele, mas eu não sabia como começava. Porque não estava mais dentro do coração aquilo. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E devemos estar atentos, irmãos. E dizer: Senhor, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a ser um exemplo, Senhor. A guardar a tua palavra. Mas que palavra você quer guardar? A palavra não anda de qualquer jeito, sempre de qualquer jeito? Ou a palavra da fidelidade? Ou a palavra que está em Jeremias 1, o véu da minha palavra para que se cumpra? Porque dentro da palavra de Deus tem poder, tem autoridade, tem milagre, tem libertação, tem presença. Os anjos descem a respeito da palavra, porque vem de Deus. Aleluia. Que palavra você quer guardar? De que palavra você quer ser cheio? Devemos estar atentos com isso. Aleluia. Não despreze o dom que é de ti, o qual foi dado por profecia, pela imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do ensinamento. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, peraí, como que a gente pode salvar alguém que nos ouve? Se perseverarmos na palavra de Cristo. Aleluia. Gera salvação. O porquê? Porque uma vez que você leva a pessoa a ter consciência que ela está errando, ela vai buscar o caminho certo. Ela vai deixar as coisas erradas. Ela vai ter exemplo que você, irmão, mudou, venceu. Vamos dizer, todo mundo tem um jeitinho assim, que é familiar de falar, né? Se ele consegue, eu também consigo. Quem já viu isso? Se ele pode, eu também posso. É bem que menospreza o outro, né? Se ela conseguiu, eu também faço. Não é assim? Mas quando ela se torna evangélica, certa a Jesus de verdade, ela fala assim: aí é difícil. Mas é possível. Verdade.
Porque todo o Evangelho é dado por exemplo. Então nós devemos ser exemplos de quem segue a palavra de Deus. Para encerrar, na minha caminhada até aqui, certa feita alguém disse, se não vou lembrar, que a minha filha Vitória não é minha filha. Foi, irmão. Não, eu saí da igreja porque o pastor tem uma filha que não é da mulher dele. Vocês viram, né? A irmã saiu da igreja porque falava que a minha... Ela não chegou para mim e falou assim: pastor, seus 3 filhos é teu? Porque a minha esposa não é branca e a minha filha é branca. Não é filha dela, não, é filha de outra mulher. Eu falei: rapaz do céu, duro que não tem nem como esconder, ela já ouviu. Olha para você ver, irmãos, quem foi que contou isso para ela? Alguém contou uma historinha. Inventaram uma historinha, uma fábula. E alguém no caminho saiu porque escutou uma conversa mal falada, uma mentira. Aí eu falei assim: será possível que agora o pastor tem que fazer DNA dos filhos e deixar ali, ó, filho A, B e C é meu, é propriedade minha, está no meu nome? Falei: Jesus amado, irmãos, presta atenção. Teve um outro que estava na igreja também. Aí o abençoado de Jesus, certa feita, pastor Pedro, ele chega todo estupiado no serviço. Lembra dele, pastor? Um dia ele chegou chorando, ele foi para fora, jogou tudo. Eu falei: quer consertar a vida? Ele falou: quero. Quer mudança? Quero. Falei: vou te mostrar o caminho. Ele falou: é por onde? Eu falei: aqui dentro, vem meu barracão. Falei: ali naquele cantinho. E ele chorando. Falei: dá um joelho. Ele chorou. Falei: Jesus, ele olhou para mim e falou assim: ué? Falei: é orando por uma vida. E começamos a pedir a Deus. E ele foi trabalhando, foi melhorando, veio para a igreja, ficou firme. Um dia ele chega e fala assim: alguém perguntou que estava trabalhando. Falei: na casa do pastor. Ele falou: olha, meu pastor comprou terreno, constrói barracão, faz isso, faz aquilo. Dali a um tempo ele sai da igreja também. E as pessoas acreditam, irmãos. Todo mundo tem dentro de si a visão que as pessoas tiram proveito. Alguns irmãos não sabem. Dependendo do dia, se você chegar em casa 10 horas, 11 horas da noite, estou trabalhando ainda. Ainda estou trabalhando. Trabalho de domingo a domingo faz anos, irmãos. Nunca deixei de fazer a obra. Nunca tirei proveito da obra de Deus. Agora presta atenção. As historinhas vêm e estão tirando vidas de dentro das igrejas. Porque não vigiam a palavra. Alguém chega para você e conta uma historinha. Diga assim para a pessoa: eu vou contar para todo mundo. Acaba na hora a historinha. Irmão, você viu a irmã? Vou chamar a irmã lá. Acaba a historinha na hora. Só fica a verdade. Irmãos, cuidado. Há muitos espíritos que estão aí para enganar, para tirar da igreja, para tirar da presença de Cristo. Presta atenção. O diabo não quer que as pessoas saiam dentro da... Ele não quer, irmão. É mais fácil ele enganar dentro da igreja e manter a pessoa achar que está no caminho. Não dá trabalho para ele. Presta atenção. É mais fácil ele colocar alguém para ministrar lá em favor dele do que ele falar assim: não, eu vou... Não está não. Dá lá umas 3 palavras no meio dessa verdade, dá daqui um pouco, estou vendo muita mentira. Aí alguém pergunta: qual é o evangelho certo?
é aquele que Jesus deixou. Se afasta do pecado, fuja da aparência do mal, não ande segundo as concupiscências do mundo, te abstenha dos manjares que te oferecem na terra, porque o que não provém de Deus provém do maligno. Amém? Coloque-se de pé comigo. Oração da fé. Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos, Senhor, dando força, livrando os perigos dos males, ajudando nas áreas onde estão fracos, levantando os caídos, trazendo alegria ao sofrido do coração, tirando o desespero de alma, e abençoando os seus lares, suas famílias, seus projetos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz.